gente. Desculpa, abri, fui pegar meu copinho d'água, meu café. Ui! Como estão todos? Mônica entrou. Bom dia, Mônica. Te chamando para entrar. Oi, bom dia. Correria também, né? Gente, Ó, a Olivia entrou aqui também, peraí. bom dia. Bom dia. Como você está? Oi. Oiê. Olivia está na sala ao lado. Você, eu estou com saudade, Mônica, apesar de ter te visto rapidinho. Mônica não tá na sala ao lado, não, né? Não. Não, Cadê a Paty? A Paty ia entrar e me ajudar com o título da live. Vocês lembram o título? eu fui olhar. Amigável ou não? Não é isso? Tá. É essa? Mônica, te interrompi. Tá. É. A Patrícia está dizendo que não está aparecendo para ela. Acabei de responder aqui. Bom, vamos começar enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, dando um alô para o pessoal. Sim. Olá. Apresenta a base para gente. Somos a Base Diálogos, um quarteto profissional de mulheres de 3 áreas distintas, né, Mônica? Mas uma área tem uma subdivisão aí. Eu, Olivia, do Direito, Bebel Montenegro, de Finanças, Mônica Lobo e Patrícia Pires, da área de Saúde Mental, mas cada uma com um olhar, um viés próprio, né? Mônica com a terapia sistêmica, de família e casal, o olhar sistêmico, e a Patrícia mais voltada para a clínica individual. Falei direitinho? Muito bem. Muito direitinho. Paty chegou, vai entrar. E a gente se reuniu e a gente tem feito lives e pensado em projetos e desenvolvido produtos para tratar de temas da nossa humanidade, dos relacionamentos, sempre com esse olhar multidisciplinar, sempre com esse olhar agregador, né, para a gente ver de múltiplos aspectos a complexidade das questões em tempo real. E aqui junto com vocês, de maneira simples, didática, sem linguagem técnica, o mais acessível possível, para a gente pensar publicamente, aprender com vocês e compartilhar um pouco da nossa experiência também. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live do dia. Separação, amigável ou não? Eu adoro Oi, esse gente. pensar publicamente. Eu Oi, amo Paty. também. Adoro esse pensar publicamente. É tão libertador, né? Ai, eu acho que é tão acolhedor. É acolhedor. E é um exercício fundamental, né? Porque a gente tem sempre essa ideia de que a gente pode ir a público levando ideias prontas, conceitos fechados, formulados. E a beleza está justamente no pensar junto, em mudar de ideia, em ouvir, em colaborar, né? No sentido de trabalhar junto na construção de ideias. Eu acho isso exatamente muito libertador, muito humano, muito mais gentil e realista, né? A gente está em processo. Tá? Corajoso, principalmente no nosso mundo atual. E que eu acho que possibilita e estimula e exercita a conexão com a nossa vulnerabilidade, que também é um tema que a gente evita no mundo de hoje, né? Principalmente com essas ferramentas virtuais, que você pode aparecer o que você quiser aparecer e não o que você é. E acho que tem a ver com o nosso tema de hoje, assim, né? Separação amigável ou não? Quer dizer, poder
para ser amigável, o que precisa? Que conexão precisamos fazer para poder pensar numa separação, que, assim, como o nome diz, fala de uma divisão, e na divisão a gente tem sempre a sensação de perda, de diminuição, né? Junto com a palavra amigável, que eu acho que tem a ver com fraternidade, com vulnerabilidade, com coragem, com exposição, de poder buscar uma conexão com alguém que aparentemente vai se separar, porque ou ele quer se separar de mim ou eu quero me separar dele. Então, só para jogar a bola no campo aí, vocês podem jogar. Bom, eu acho sempre difícil a gente falar, né? Porque tem sempre... Bom, pode, vai lá, Paty, depois eu falo. Não, quero ouvir você. Começou, acho legal. Fala. Tá, então vou provocar. É porque eu acho sempre difícil. Não, continua, Bebel, continua. Eu acho que eu tô com a conexão ruim. Não sei se sou eu ou se era a Paty, mas vamos lá. A Paty. Acho que é a Paty. Tá. A Paty está rodando no meu. É isso que eu estava vendo. Tá. Por isso que eu falei, continua e depois eu vou. Eu acho que a nossa proposta é sempre a gente buscar o diálogo. Eu acho que nessa hora de se ela vai ser amigável ou não, eu sempre fico pensando a gente olhar para o outro de uma forma um pouco como se a gente olhasse para nós mesmos também, sabe? A gente erra, a gente faz, pegando todo o pacote e sendo um pouco generoso com tudo. Vamos relevar as coisas, porque não é a hora. Se está na hora de separar, já decidiu, está separando, não é mais para ficar consertando coisa. É para tentar desfazer da melhor forma possível, né? E aí o amigável ou não sempre vai depender de dois lados, né? Essa é a minha única, não vou dizer angústia. Angústia não é a palavra, gente. Depois vocês me ajudem a escolher uma palavra melhor, tá? Mas jogo essa bola aí também. O que... Em cima disso que você está falando, Bebel, o que quando eu vi o tema que a gente ia falar hoje, né, a gente sempre começa a fazer um brainstorming sobre o tema, né, do nosso ponto de vista, né, primeiro eu pensei, eu acho que esse tema vai para pessoas ou para um momento inicial, né? Separação amigável ou não, bem naquele inicinho da separação e entender se ela vai ser amigável ou não. Eu acho que num primeiro momento, né? Quando fala amigável, é o quê? Ser amigos? Eu acho que não é isso. Eu acho que para mim amigável é com respeito, né? Em primeiro lugar, precisa haver respeito. Então, se há respeito para mim, já é amigável, se eu estou respeitando o outro e me sinto respeitada. Então, eu acho que é possível dentro desse aspecto, mas não ser amiguinhos, flores, né? E eu acho também que num primeiro momento sempre vão haver explosões, né? De sentimentos, de raiva, né? Como a gente até tá lá no título da live, numa continuação, como lidar com a raiva nesse momento e fazer a escolha certa. Eu acho que tem um lado que sempre vai estar com mais raiva do que o outro. E aí, o amigável seria, mesmo com raiva, conseguir ser respeitoso. Porque a raiva, eu acho que é inerente nesse momento em alguma das partes. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que vai acontecer. O que eu acho, fiquei pensando em várias coisas aqui enquanto vocês estavam falando, né? Primeiro, o que é uma separação amigável? Essa ideia, né, do que meio romântica, meio romanceada, de todo mundo amigo e tudo, né, super civilizado. Acho que não é isso, né? A gente está falando de escolher uma separação minimizando danos. Eu diria que o amigável pode ser entendido como assim, pessoas que estão com uma situação difícil, que estão em conflito, que estão em sofrimento, mas que não se enxergam como inimigas, né? Como adversárias. Tem uma coisa, você tem um conflito e dificuldade de
resolver uma questão com alguém. Outra coisa é você se entender como adversária dela, né? Como alguém que você precisa combater e se defender dessa pessoa. São duas coisas diferentes. Então, eu acho que o amigável passa por aí. Vamos sentar, vamos discutir, vamos analisar, vamos buscar uma solução viável para todo mundo. Mas somos uma família, fomos um casal um dia, temos filhos, enfim, cada um com a sua história. Não somos inimigos, né? Vamos tentar viabilizar essa ruptura, esse redesenho, agora em 2 núcleos diferentes, erguer novas fronteiras, entender isso, né? Que não significa ficar amiguinho, tomar vinho, passar o Natal junto, não é nada disso, mas viabilizar para que a coisa não seja feita nesse tom bélico, né? De beligerância, de briga. Então, essa que eu acho que eu diria que é a diferença. E você falou, Bebel, um pouco que você falou da sua angústia, mas depende dos dois lados, né? E ao mesmo tempo a gente tem aquela frase, aquela coisa que fala: se um não quer, 2 não brigam. Então, depende ou não depende do outro, né? A gente só dá conta da gente. Então, claro que assim como se um não quer, não tem a briga, né? Se um quer o diálogo, se um... A chance, pelo menos, eu fico vendo se o inverso também cabe, entende? Se um quer conversar, 2 conversam, né? Isso se um quer que seja amigável, né? Basta para ser, não sei dizer, é para a gente pensar. Eu acho que pelo menos é um bom começo. Eu acho é a mesma que coisa. Eu acredito muito, e na época do Covid, no pós-Covid, talvez tenha sido uma aprendizagem importante, numa palavra que foi perigosa e doída para a gente durante o Covid, mas que eu acredito nela, é contaminação. Eu acho que na nossa vulnerabilidade, na nossa humanidade, a gente contamina. E eu acho contágio, que é isso, né, Mônica? A ideia de contágio. O que você vai aportar ali? O que você quer contagiar, irradiar naquela história, isso, né? exatamente. Então, eu acho que, dependendo de como a gente entra nesse processo, e eu concordo com vocês, eu acho que amigável é na intenção da não briga, mas não quer dizer que é sem raiva, às vezes sem briga, é com a intenção de resolver consensualmente, resolver amigavelmente, resolver com compreensão, com conexão, né? Então, eu acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar na hora que esse contágio é inevitável. Agora, ainda dentro dessa, como é que é a analogia, eu posso até pegar o vírus, mas eu posso ter uma raiva, um rancor, um comportamento disfuncional, ou eu posso acolher esse comportamento disfuncional e botar na intenção do processo, que eu tenho uma intenção de que seja amigável, eu contagiar o outro para esse processo amigável. Então, assim, para mim, a minha fala é sempre nessa sensação do protagonismo e de que a gente tem possibilidade, responsabilidade e potência de interferir no que acontece com a gente, com quem está em volta da gente. Eu sei que às vezes parece quase impossível. Eu estou te ouvindo, Mônica, e estou imaginando, dentro da tua analogia, eu estou imaginando como se uma das pessoas tivesse mais anticorpos e conseguisse administrar aquilo ali para depois voltar de outra maneira e não se deixar colonizar, porque a gente fala de colonizar o discurso também na mediação, né? Não se deixar colonizar por aquela ideia ou por aquele discurso. E também pensando no que a gente estava falando antes, e na vulnerabilidade, e nas explosões que vão acontecer, etc.,
Eu acho que essa possibilidade é quase que um combinado com a gente mesmo de que a gente vai acolher as nossas explosões e as explosões dos outros. Porque a gente tem que poder passar por isso, porque vai acontecer. A gente tem que ter um compromisso maior, que é o desfazimento daquela relação de uma forma menos danosa. É não ficar na picuinha, não cair em armadilhas. Está sempre num big picture, está sempre num abrir para o que eu quero. Não é cair doente, né? É conseguir sair um pouco. Não vou te dizer que uma pessoa assintomática, mas que você consiga que aquilo te adoeça menos. Uhum. Mas eu fico pensando nessa questão do contágio, né? Do amigável ou não amigável. Tem o recurso que cada um tem. Tem pessoas que lidam melhor com a vulnerabilidade, tem outras que lidam pior com a vulnerabilidade. Tem umas num processo de separação, e a gente sabe das etapas, a Patrícia fala sempre disso, a raiva é quente, a briga é quente. A briga mantém, de alguma maneira, por incrível que pareça, a conexão, né? Eu e Olivia estávamos outro dia falando disso numa situação, né? Por mais que eles queiram resolver a separação, tem um ressentimento ali dentro, por mais que eles queiram fazer de uma forma amigável, e eu acho que tem essa intenção, tem um ressentimento que precisa ser acolhido. Talvez até aceitar. Realmente eu tenho a perdoar um ao outro, deixar, não quer dizer deixar de pensar ou deixar de sentir. Às vezes eu ainda tenho, mas eu aceitei um outro momento. Eu perdoei, né, aquele ressentimento, embora o sentimento muitas vezes ainda que nem cicatriz, dói nos dias de mudança de tempo, mas eu estou com a intenção de seguir amigavelmente. Essa é a minha intenção, sabendo que muitas vezes eu vou ter raiva, eu vou ter medo, eu vou ter dor, vou ter tristeza. Eu tenho uma sensação assim que uma separação amigável, né? Como vocês já falaram bastante aqui, toda separação tem dor, toda separação tem sofrimento, tem briga. Não é pensar num conto, né, romântico, Poliana, Disney, não é assim para ninguém. Eu acho que uma separação amigável, ela se caracteriza por você viver aquilo que é inerente ao processo. Você não adicionar nenhum tempero extra, sabe? Nenhuma dor a mais, porque é isso que o litígio, que a briga, que a coisa que você chamou agora de picuinha, não sei, ela vai acentuar dores, né, que são inerentes. Nenhuma separação é tranquila, né? Assim. Olivia travou? A Olivia agora deu uma rateada. Bom, ela entra daqui a pouco. O que eu acho que eu estava ouvindo ela dizer é que essa turbulência faz parte do processo. Agora, a briga, o não amigável, impede desatar o nó. Esse é o maior ponto da situação. Esse é o ponto que a gente precisa olhar, que é uma forma de não resolver a situação, é ficar no ressentimento, ficar na briga, ficar no não amigável, no sentido de buscar uma solução a dois. Né? Amigo é que consegue olhar na mesma direção, é ajudar a olhar na mesma direção, e isso que eu acho que você falou no início, Bel, é o respeito ao outro. O respeito ao outro e o respeito a você mesmo. De como é que você quer contar essa história no futuro e como é que você quer que seus filhos contem essa história no futuro.
Agora, achar que isso é mágico, achar que isso é uma fantasia, achar que isso é fácil de acontecer, não é. Eu emendei aqui, Olívia. Não é. Caí. Precisa de intenção nesse processo, que é uma coisa importante. Propósito. Propósito. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com nada, tá? Mas o gostoso é isso. Uma cai, a outra pega, continua, já sabe mais ou menos o que estava falando. Eu tô perdida. Obrigada. Eu achei que eu a gente partiu. Continua de onde você estava que você vai bem. Eu queria acrescentar duas coisas. Uma em cima dessa fala da Mônica, que quando, né, e da que ela trouxe da Olívia, em relação à briga, me fez lembrar sempre que, enfim, tem uma mãe que está falando, porque aquele filho, né, pirracento, que se joga no chão do shopping, né, que tá ali fazendo barulho, querendo chamar atenção. Eu sempre acho que isso é a forma da criança de dizer, me olhem, né? E ela vai pelo lado ruim do chamar a atenção dos pais, porque pelo lado bom, ela não está conseguindo. E muitas vezes eu acho que na briga, e numa briga de separação, eu não acho que seja um processo consciente, né? A briga continua porque, né, mantém esse vínculo, mas pelo lado ruim da coisa, né? E acreditar que o vínculo de alguma forma vai ser mantido, mas pode ser mantido pelo lado bom, né? Com as coisas boas, com mais leveza, né? De alguma forma, né? E esse vínculo ser mantido. Mas é óbvio que eu não acho, né, do que eu entendo que seja um processo consciente, mas olhar dessa forma. A diferença, Patrícia, que eu acho que a criança pirracenta, ela não tem recursos, ela está fazendo alguma coisa para chamar a atenção, mas ela não sabe fazer diferente. Então, ela não tem outro recurso, aí ela faz, né? Que o pai e a mãe não estão vendo, não estão percebendo, então ela se joga no chão. No casal, eu acho que é diferente. Né? Assim, pode até ser que a pessoa não tenha recursos, né? E aí ela vai fazer aquilo. Mas como adultos, acho que a gente tem que estar entendendo o que está por trás daquilo, né? É diferente, né? Não é para manter o vínculo necessariamente, mas porque ela não está conseguindo, pela dor que ela está sentindo, né, fazer de outra forma. Não sei, pelos recursos emocionais que ela tem, pelo histórico familiar. Enfim, tudo aquilo que a gente fala, ela não está sabendo fazer de outra forma. Traz o tema da contaminação e do contágio de novo, né? A prosa, trazer uma outra visão da situação, puxar para o consenso, puxar para o diálogo, puxar para a fluidez da comunicação, que a gente está chamando de amigável, né? Sem ofensas, né? Porque uma coisa que é amigável, o que é um amigo? É alguém que me respeita, que cuida de mim, né? Que se preocupa comigo, né? O que mais que é um amigo? Tem uma parceria, tem uma troca. Né? Eu queria levantar um outro ponto aqui, né? Apimentar, como a Mônica fala. Por exemplo, o que vocês pensam por exemplo, na hora da raiva, eu acho que é muito comum você, nessa bagunça toda, envolver pessoas inocentes, né? Que são os filhos. Usar. E eu acho que neste momento você conseguir manter que não raiva com bem, porque outras pessoas fez na ação. Tá ruim, Patrícia. Tá com problema no seu som. Tá ruim, Patrícia, tá cortando você. Gente. Eu parei nesse momento. Agora, melhorou? Melhorou. Parece que sim, parece que sim. Eu não sei até onde vocês ouviram. Nesse momento, né, de raiva e acabar envolvendo pessoas inocentes, né, indefesas, os filhos.
você conseguir se manter onde como é que é? Quando um não quer, dois não briga, um não né? quer, não briga. Não entrar nesse lugar, né? Como? O que fazer, gente? Que Não recursos? Entendi. Não entendi o ponto. Por exemplo, uma coisa é quando tem uma briga e aí tá entre, né, o casal ali, o homem e uma mulher, sei lá, ele te atacando, você atacando ele agressivamente e tal. O problema é quando começa a usar os filhos nesse ataque, né? Enfim, fazendo uma... Sim, colocando os filhos no meio. Uhum. No meio. Como... né? Porque eu acho que muita gente passa por isso. Como conseguir manter esse respeito, essa se vale a máxima amigável. Se vale a máxima quando um não quer, dois não brigam. Quando um enfia os filhos no meio, se o outro não quer, isso não acontece. Tem como neutralizar isso? É isso que você está perguntando? Isso. Como, né? Que recurso? Como é que a gente faz isso? Porque eu acho que esse, para mim, seria o lugar mais difícil. É o lugar que eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, mesmo com recursos, mesmo com experiência, enfim, não haver a tal das explosões, né? Tá. Posso falar? Vai, Mônica. Depois eu. Eu vou dar uma volta no quarteirão. Tem um ponto aí, né? Que o que acontece? As pessoas, nós todos, temos graus de cola e graus de distanciamento emocional saudáveis das pessoas com quem a gente convive. Então, a gente precisa também combinar que algumas pessoas, por questões familiares, por questões históricas e da própria natureza, são pessoas extremamente reativas, com essa separação muito colada. Então, o ideal é que a gente consiga, e eu acho que a grande proposta nossa de divulgar isso e essas formas, é que as pessoas se deem conta de como elas reagem e agem frente a situações desagradáveis. O quanto que eu me auto-implico na situação que está acontecendo, o quanto que eu me vitimizo na situação que está acontecendo. Então, assim, o que você está trazendo é uma situação com um grau médio para grande de reatividade. Eu me excluo do processo, jogo a minha raiva em coisas e situações e pessoas que não têm a ver comigo. Eu não me implico, eu me vitimizo, eu jogo para o outro. Então, numa hora dessa, eu acho que assim, quem tiver numa parceria que perceber no outro, seja pelo momento de extrema tensão que está sentindo naquele momento, ou porque não foi a sua escolha, ou porque acha que vai ficar sem dinheiro, ou porque tem a percepção de estar traído e que está naquele estado, né? Como é que você fala? Pode ser que fala isso bem. Estado transitório de não sei o quê. Depois você fala, pode ser não decorei. Mas que a pessoa está regredida, ela está muito mais passional na forma dela agir, muito menos racional. Eu acho que o parceiro pode, se ele não tiver no mesmo grau e embolando, aí alguém vai ter que ajudar eles a saírem do ringue, a fazer com que, assim, não é por ela estar jogando nos filhos que eu vou puxar o outro lado da corda. Se os filhos viraram a corda, eu tenho possibilidade de soltar essa corda, segurar com leveza, para ir ajudando o outro a soltar a corda, para ele não se ver perdido e estar usando comportamentos que são disfuncionais. Então, eu acho que isso, Patrícia, tem graus. E frente aos graus de reatividade a essa situação e depositar nos filhos, tem duas pessoas. Então, eu tenho a esperança que uma das pessoas numa situação dessa tenha lucidez. Se as duas entraram nesse Guerra dos Roses, aí só o sistema em volta, e aí eu acho fundamental o papel do advogado, que ele pode conseguir ajudar isso, ou ele pode jogar mais gasolina nessa fogueira. E a família, né?
rede de apoio, ela tem como ajudar nisso ou melhor não envolver? Não, eu acho que dependendo do distanciamento que ela tem e da imparcialidade, que é sempre mais difícil, né? Eu acho que tem. Mas, assim, não é esse o papel. Eu aprendi ontem num grupo de estudos que como eu tenho que, com a minha família, funcionar como avó, como mãe e como Irmã. sogra, na família nuclear. Né? Eu não sou terapeuta na minha família de origem, em nenhuma circunstância. Então, eu acho que é isso que a gente precisa também ver como que a família de origem vai entrar, que é delicado. Sim. Pode entrar como apoio, mas não como árbitro, não como julgador. É exatamente uma rede de apoio, né? Só ali do lado, né? Não é para ter ingerência, né? Querer ter ingerência. E aí, gente, perguntas. Pessoal tem uma pergunta aqui, gente. Eu ia falar disso agora. A Cris Rodrigues perguntou assim: o que fazer quando a ponta que detém o poder financeiro é a que vestiu a carapuça da vítima? Como o outro lado deve agir? Eu estou aqui imaginando que detém o poder financeiro, é a vítima e está usando o poder financeiro para se vingar? Porque quem tem poder está se sentindo vitimizado no processo de separação. A primeira resposta que eu venho de bate-pronto é: qual é o poder que a outra ponta tem? Qual é o poder que ela tem? Pelo qual o outro está se sentindo vítima. Por exemplo, você não sabe ficar com os filhos não gostam de ficar com você, você ficou ganhando dinheiro a vida inteira, então meus filhos não vão para sua casa, porque eles não ficam bem com você. É uma hipótese. Eu acho que não tem mão única. Então, numa hora dessa, qual é o meu poder? Qual é o meu poder? O poder do outro é o financeiro. E o meu? Sempre tem, né? Por que ele estaria sendo vitimizado? É isso? Não, por que ele Porque às vezes o meu poder pode ser o meu poder pessoal de ter conseguido sair da relação e ter percebido que essa relação não me faz bem. E aí eu tenho esse poder. E eu ameaço o outro com esse poder. Como é que eu neutralizo isso? Pois é, eu tenho esse poder de ter tomado a decisão, né? O quanto que no momento que eu tomo essa decisão, eu qualifico o outro ou desqualifico. O quanto que eu consigo, nesse incêndio, entender que tem coisas no outro que são valiosas e que o outro se sinta também potente nesse processo, apesar de ter sido relegado. Porque, gente, julgamento de valor a gente faz o tempo todo. A gente, num casamento é uma coisa, leva a gente ao céu e leva a gente ao inferno. As pessoas falam coisas medonhas uns para os outros. Medonhas, eu vejo isso, assustadoras. Então, assim, é entender a outra ponta dessa dinâmica. Aqui tem vítima e dinheiro. Aqui tem o quê? Aqui tem o quê? Alguém que quis sair da relação, pelo que eu entendi, não foi ele que quis sair da relação. Alguém, porque teve uma continuação da pergunta aqui, ela falou aqui, não foi ele que quis sair da relação. Então, alguém que quis sair da relação e que não tem esse poder financeiro e tem algum poder pessoal suficiente, pelo menos, para sair da relação. Como é que isso está ameaçando do outro lado? Como é que isso está botando o outro no lugar de vítima, né? A pergunta que eu faço é como alguém tomou essa decisão e como saiu da relação? Como? Porque, assim, alguém que saiu da relação e alguém que ficou vitimizado porque foi abandonado, tá faltando recheio aí. Tá faltando recheio. Como que eu saí da relação? Como que, de alguma maneira, eu valorizei o que aconteceu? Como eu valorizei o meu ex-marido como par ou como pai?
Porque ele está buscando valorização através do dinheiro. Ele está desvalorizado em quê? Não é só o fato dele ter sido abandonado, ele já se sente desvalorizado? O abandono desvalorizou ele? Mas o que é ser abandonado? Separar é abandonar, você acha? Não, eu também. Alguém falou assim. Depende da história dele. Mas eu acho que eu não acho isso, mas eu acho que talvez é assim que ele se sinta, né? Mas pode assim... ser, né, Mônica? Uma separação pode ser um abandono, pode ser um desamparo. Tudo depende de como você está dizendo, as coisas são feitas, né? Quando você tem diálogo, quando você tem porquês, quando você tem cuidado, né? Eu não sei, fico imaginando quem um belo dia pega, faz as malas e vai embora. Existem histórias assim. Eu tô assim, me lembrando... depende de tudo por aí. Eu acho que pode ser um abandono. Depende do quanto de verdade, de explicação você traz para permitir que o outro possa elaborar o que está acontecendo, a sensação de abandono é menor. Né? Por mais dura que seja a verdade. Se você não, né? Se você solta a corda e se vira aí, a sensação de abandono é maior, né? Eu acho que pode ser por aí. Outro dia eu atendi um casal que, depois de tentar resgatar, eu acho que de alguma maneira talvez ele já estivesse com isso internalizado, mas que ele quis cuidar dela na hora desse processo. Então, vieram fazer uma terapia de casal, mas, no fundo, já tinham uma intenção de como é que eu vou embrulhar isso para presente, para eu poder sair cuidando dela. Então, o abandono já tem uma cara diferente, né? E depois de algumas sessões, quando eles decidiram que ele falou não dá, e ela muito emocionada também, eu pedi que cada um agradecesse ao outro o que tinha tido de positivo no casamento deles. Gente, foi uma choradeira. Ele soluçava. E ele quis se separar e ele queria se separar. Mas eles soluçavam, sabe? E eu acho que isso bota os dois num outro lugar. Sim. Os dois ficam vulneráveis, os dois ficam conectados de alguma maneira. Os filhos que eles tenham desse casamento ficam com pai e mãe, sabe? Então, eu acho que, assim, e mesmo que talvez a escolha da separação foi dele, não foi dela, ela em algum momento se sinta vitimizada e faça alguma maldadezinha, como ela está trazendo do segurar o dinheiro, se ela tiver um tempo para pensar e se o comportamento não for provocativo e de abandono, no sentido de você é uma pessoa ruim, eu não quero mais, essa balança vai se equilibrar de novo. Pelo menos é o que eu acredito e o que eu trabalho arduamente nessa direção. Perfeito. O que a gente está falando aqui, quando a Olivia falou, né? Um belo dia eu resolvi mudar. Eu lembrei da música da Rita Lee, né? Um belo dia eu resolvi mudar e fazer o que eu queria fazer. Vem. Se você, eu acho, no final de uma relação, você faz dessa forma, eu acho que o sentimento de abandono é melhor. Aí da prevenção, né? O famoso que eu sempre falo, avisar assim, ó, o gato subiu no telhado, mas nem deixa eu falar. Então, Paty, deixa eu dar um feedback aqui que a Cris escreveu aqui, tão bonitinho. Sim, exatamente, se sente abandonado e ainda alega que não quer se separar. Usa o discurso de não querer se separar. Obrigada pelas discussões. O meu processo ainda está no início. Eu ainda não consegui sair da relação. Mas eu fiquei até emocionada e feliz de ouvir que ela vai poder usar tudo isso que ela está ouvindo aqui, que é exatamente a nossa intenção, né? Nessa construção dessa saída dela. Nossa, obrigada, Cris. Até eu fiquei feliz. Fiquei feliz aqui. Que bom. Eu não estou vendo os comentários. Parou aqui para Também não estou vendo os comentários. Não, ela fez nas perguntas. Ela fez nas perguntas. Tá. Bom, e é isso. Tem mais comentário aí? Não. Tem.
a Júlia acabou de comentar aqui, que a Júlia Sobreira, eu sinto que acaba sendo um lugar de proteção para aquela que é terminada. Inclusive, faz com que todas as atenções da rede de apoio se voltem para ela. Daí, as que terminam ficam naquele lugar. Não sei se tem alguma coisa antes. Eu queria falar... Sim. Espera aí, só um segundo. Tem uma coisinha antes aqui que a Júlia começou aqui em cima. Ela falou... E quando a pessoa que é terminada insiste em não enfrentar as questões que permearam o divórcio e ainda subsistem por se sentir mais confortável no lugar de abandonada. Aí é que vem essa parte. Eu sinto que acaba sendo um lugar de proteção, esse lugar de abandonada, para aquela que é terminada. Inclusive faz com que todas as atenções da rede se voltem para ela. É roubar o protagonismo pela vitimação, né? Roubar o protagonismo pela vitimização. Agora, tem uma coisa que ela falou e acendeu uma lâmpada para mim. Aquele que toma a decisão tem um ônus gigantesco. Porque o que, na verdade, não tomou a decisão demora para entender que aquele processo também foi co-construído por ele. Então, aquele que tomou a decisão precisa de uma dose de coragem e autoestima maior, porque ele vai ser julgado como aquele que não cuidou da instituição do casamento, que acabou com a parentalidade. Então, é um lugar muito difícil daquele que toma a decisão de se separar. Então, acho que dentro de todos esses ingredientes que a gente está trazendo aqui, esse é um importante. Cuidar ela também e perceba o quanto que está pesado para ela, né? Me lembrei desse casal, o quanto que ele chorava, porque, além de tudo, a decisão era dele, de ter coragem de olhar e dizer, não está bom o nosso casamento, não dá para a gente ficar aqui mais, não está bom. Mas não é só ruim, é que a balança caiu, a balança ficou mais para o negativo do que para o positivo. A frase que eu falo, Mônica, que você tinha falado no início, é nunca tome uma decisão, né, definitiva num estado emocional temporário. E eu acho que tomar a decisão de se separar, né, geralmente é definitiva, ou deveria ser, porque é muito séria, né, que ficar indo e voltando, deveria ser algo muito pensado e dividido, né? É o melhor caminho para começar esse processo. E aí, né, indo para o nosso título, separação amigável ou não, eu acredito que será amigável, né, no longo do tempo, se você começar a construir desde antes dessa separação. Não no momento. Eu queria dizer duas coisas aí, né? Uma que sobre isso que a Mônica falou, né? De quem toma a decisão, quem toma a iniciativa, tá com uma aura, né, de mais forte, quando não necessariamente é assim. E quem é tomada a decisão acaba ficando num lugar, muitas aspas aí, tá, gente? Não é de conforto, mas de você precisa, né, do cuidado, do acolhimento e menos atitude, né? Assim, como que o outro, que foi o porta-voz de um processo que podia estar em curso já pelos dois, ele tem que se manter nesse lugar mais ativo, né? Assim, é exigido nessa dinâmica, né, do outro. É um cuidado que a gente tem que ter, eu acho, com quem toma a iniciativa, como a Mônica fala, que eu gosto muito, é isso, é ser o porta-voz de alguma coisa que já estava ali em curso. E isso que você falou, Patrícia, assim, uma separação amigável ou não. Eu sempre gosto de pensar que a história de uma separação, a história do divórcio é o contínuo da história do casamento, né? Não existe, eu não acredito que exista assim, nós éramos de um jeito, né? E aí aconteceu uma coisa e viramos do avesso. Claro, as pessoas se magoam, as pessoas se ferem e conhecem às vezes um lado do outro que não conheciam. Não estou dizendo que as pessoas não se transformam,
né? Mas, em geral, já existia aquilo ali, né? Ainda que no momento da dor as pessoas revelem um lado que às vezes nem elas próprias conheciam que tinham, né? Eu sempre tendo a achar que é isso, as pessoas esperam às vezes que no momento da separação o outro tome atitudes ou perceba coisas que nunca fez, nunca aconteceu durante toda a história do casamento. Mas algum dia ele fez isso? Alguma vez foi assim a relação de vocês? Não, por que você acha que vai ser agora, né? Então, a gente entender essa linha, esse ciclo, né? Não são etapas assim estanques, né? Separadas, dissociadas, é uma continuação. Então, acho que uma separação ela vai ser amigável ou vai ser, né, uma beligerante, né? Vai dizer muito da relação que também existia antes, né? Do tipo de relação que aquelas pessoas levaram ao longo da vida, ainda que tenha tido uma grande frustração que pauta, né? A gente também sabe isso, aquilo que a gente estudou. Como é que é o nome dele? Me fugiu. Aquele que fala que a memória recente, né, a experiência recente, ela compromete toda a memória. Então, se você passa uma hora ouvindo Daniel Kahneman, uma hora ouvindo uma música maravilhosa, né, uma coisa que te leva para um outro lindo, magnífico, uma obra de arte, no final tem um som estridente, parece que toda a experiência anterior fica comprometida, porque naqueles segundos finais você teve um som tão horrível que traumatizou e você apagou, assim, a sua mente apaga, né, toda aquela experiência anterior de uma hora por aqueles segundos de som horrível. Então, em muitas situações a gente recebe os clientes nesse lugar, né, ouvindo aquele som estridente, sentindo aquela dor aguda, em que todo o passado, toda a história fica comprometida. E uma forma da gente trabalhar é resgatar tudo que funcionou, resgatar e trazer isso para esse momento da separação, né? Assim, trazer isso para poder imprimir alguma coisa mais consonante com o que foi a relação daquelas pessoas, né? Você trouxe isso. Só eu fazer uma coisa, porque é do Kahneman, eu achei perfeita essa coisa que ele fala, a diferença entre a experiência vivida e a experiência lembrada. Isso. Então, agora a gente está lembrando da experiência com o viés de término, né? De que tudo é ruim, né? Tudo, né? E eu acho linda essa oportunidade que você chamou a atenção aí, de ir voltar e buscar que coisas eram aquelas, né? Que aconteceram antes e tirar a pessoa desse lugar ruim que ela está aqui, voltar a poder vivenciar as coisas como elas foram e dar valor a algumas coisas boas, como a Mônica fez, né? O que vocês fizeram de bom um para o outro e que vieram as lágrimas? É uma oportunidade fazer para isso. Eu acho o papel do advogado também, não sei se esse como papel do advogado, mas é muito importante na hora de receber as pessoas nesse momento, conseguir ajudar elas a transformar. No momento que podem lembrar depois. A luz do momento que elas viveram lá atrás. Já emendei aí na sua fala, na hora que você vê se era isso. É que você travou, Bebel. Eu acho que, completando, eu acho que é isso. Uma separação amigável, ela se caracteriza o mais possível pela manutenção dos valores, né, e daquilo que uniu as pessoas, ela se preserva na hora do desenlace, né? Assim, eu acho que é isso. Uma separação pode ser um ato de amor, pode ser extremamente amorosa. E eu acho que quando a gente mantém certos valores, ajuda a manter, né, os nossos clientes, aquilo que uniu, aquilo que é essencial, aquilo que é, né, naquela relação, na relação com os filhos, a gente está ajudando a promover uma separação amigável, né? Não entrar na dinâmica da destruição, da guerra, do litígio, do conflito, do ataque, da defesa, do ganhar a causa, do eu vou provar, vai ver só, né? Isso daí realmente não caracteriza uma separação amigável. Eu quero falar duas coisas. Uma não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas tem.
Eu me lembrei de uma situação de famílias que eu já atendi mais de uma nessa situação, que também isso não quer dizer botar para debaixo do tapete. Eu acho que pode ser uma outra live em algum momento. O que fazer com o que a gente não consegue curar ou tratar dentro de uma separação? Porque o casal, estou me lembrando especificamente, o casal conseguiu uma convivência pacífica e amigável, mas os ressentimentos são gigantescos. E eles não conseguem falar disso porque têm medo de falar disso e atrapalhar isso. E aonde que o sintoma aparece? Nos filhos. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa cuidar. O que é esse amigável, não é botar para debaixo do tapete. Claro. E o outro ponto que eu queria falar também é que assim, a gente está preparando, e a gente já está divulgando, dia 9, às 7 da noite, um projeto que a gente está falando é Separe Sem Crise. Né? Na verdade, vai ser uma live, não pelo Instagram, mas, me ajudem aí. Pelo YouTube. Fechada. Uma live fechada que as pessoas precisam se inscrever. E o que eu acho que é muito importante para a gente é que as pessoas que não precisa falar, não precisa participar, pode ouvir, mas que pense que tem esse caminho. Existe esse caminho. E é isso que, na verdade, nesse segmento da base de diálogos que a gente tem trabalhado nesse momento, que eu reforço que não vai ser o único, a gente daqui a pouco vai mudar de tema, mas que divida isso com pessoas que, na verdade, estão vivendo um processo de divórcio e que podem transformar isso numa situação produtiva, né? Vou falar de novo uma coisa feia aqui, mas vou falar, que consiga transformar merda em adubo. Porque se a gente cobre a merda cheira mal. Se a gente mexe na merda, a merda vira adubo e transforma as plantas e a natureza e traz legumes e outras coisas nutritivas. Então, é um pouco isso que a gente está buscando aqui com a nossa fala, com nessa nossa caminhada juntas, é trazer esse benefício para quem está passando por esse momento. Disse tudo. Só para complementar a Mônica, a live vai ser no YouTube, você precisa se inscrever no link que está no nosso Instagram, da Base Diálogos, e ela é gratuita, mas todo mundo precisa se inscrever, tá, gente? É isso, minha gente. Muito bem. A gente bem. tem minutinhos ainda. Mais alguma pergunta, algum comentário? Vamos encerrar? Não tem mais nenhum comentário. Sim, é viável. Separação como ato de amor, sim, é viável, é possível. Perfeito, Mônica, exatamente. Então, essas são coisas que foram sendo lá no meio do caminho. Eu não queria encerrar com uma provocação, mas assim, qual é o momento, né? Qual é o momento de saber, porque onde ainda há respeito, aí as pessoas dizem, não, eles ainda se dão bem, eles ainda se respeitam, não é ainda, eles podem tentar mais, mas às vezes é aquela hora de você se separar e não deixar chegar a um limite onde não há mais respeito, onde você já ultrapassou todos os momentos, todos os limites, e aí você diz, chegou ao fim. Então, assim, em que momento parar de tentar, né? Saber dizer que, olha, para fazer com amor, para fazer com cuidado, né? Em que momento é aquele que é difícil. Assim, só... Acho que esse é um bom ponto. Eu acho que esse é um bom ponto. É difícil saber. Geralmente, um chega a essa conclusão. É muito raro, num casal, os dois chegarem a essa conclusão ao mesmo tempo. Acho que a coisa importante que você falou, Bebel, não pode se sentir que está perdendo o respeito. Eu acho que está na hora de tomar, ou que está, e quando eu digo perder o respeito, são brigas na frente dos filhos. Irritabilidade.
atitudes agressivas, descompensações de você não estar conseguindo manter a sua serenidade, ou pelo menos começa a não gostar de como você está se comportando naquele lugar. Não gostar lugar. de você mesmo. Às vezes eu acho que tem uma coisa que é o excesso de intimidade também, né? Aquela coisa que você vê que é excesso de intimidade, que você não passou do limite. Falta de fronteira. O que você chama de excesso de intimidade é falta de fronteira. Intimidade é uma delícia, né? Agora, perder fronteira que é... Boa! Que é diferente. Quando passa a ser excesso e quando deixa de ser? Quando deixa qual é a medida, de ser, né? quando deixa de ser intimidade, passa de ser falta de fronteira. Aliás, vou fazer aqui uma propaganda do livro que a gente está lançando pela ATF, dia 11, lá na Travessa, às 7 da noite, que eu, junto com a Sônia Cavour, que é uma outra terapeuta, escrevemos um capítulo sobre intimidade. E até ela já veio aqui, a gente já conversou sobre isso. Então, quando deixa de ser intimidade e passa a ser falta de respeito. Falta de fronteira. Falta de fronteira. Que é bem diferente, né? Para terminar isso que você falou dessa provocação, eu sempre me lembro, né? Porque não tem regra, não tem uma medida que a gente possa passar. Não está assim, então está na hora de separar. Não está assado, então não chegou ainda no momento. É tão particular, né? Eu sempre me lembro quando eu tive minha primeira filha, aquele livro do Winnicott, que é aquele ensinamento que ele fala: a mãe sempre sabe. Eu acho que, independente da medida de qualquer coisa, quando vem o momento, assim, aquilo se impõe, aquilo se revela de uma forma que você vai saber, com medo. Não estou dizendo que não vai deixar de ter medo, não vai hesitar, não é nada disso. Mas, assim, é como se aquele caminho se impõe, aquilo se apresenta de um jeito que você vai saber, né? Assim, então, se você duvida, talvez não seja a hora ainda, né? Mas eu acredito nisso. É isso que eu digo para os meus clientes e para as pessoas que me procuram, é isso. Assim, aquilo se impõe, alguma coisa que você vai aparecer, vai se revelar para você esse momento. E você não vai ter dúvida, você vai ter medo, não dúvida. Você vai sofrer, não dúvida. Né? Você vai ter um monte de coisa aí, mas dúvida não. Dúvida. Olívia, eu acho isso que você falou, porque eu acho que é isso mesmo, né? Às vezes eu vejo umas pessoas fazendo umas perguntas assim, bobas, né? Como é que eu sei se eu amo ele, né? Então você não ama, porque quando você ama alguém, você sabe, né? É basicamente isso. E aí me veio uma frase que a Mônica sempre fala, que eu acho maravilhosa, é que para casar precisam de 2 e para separar só basta 1, né? E quando um sabe, isso basta, e cabe ao outro aceitar, mesmo que o outro ainda não tenha, né, não tenha chegado no mesmo lugar. Não tem muito o que fazer, né? Porque para separar só basta 1 chegar nesse lugar que você falou. Que casamento é via de mão dupla. Se passa a ser via de mão única, não tem casamento. Tem outra coisa, né? Mas não é. Por aí. É isso. Muito bem, meninas. Muito bom. Muito bem, muito bom. Beijo. Vou salvar aqui. Lembrem-se, mandem aviãozinho, encaminhem para quem está precisando ouvir essas coisas. Fiquei muito feliz hoje, pelo menos uma pessoa vai poder usar as coisas que a gente estava falando aqui. E essa é a nossa intenção. Se inscrevam e venham dia 9 aqui para prestigiar a gente e divulguem. Tá bom? Verdade. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Beijo.